Bom, pessoal, nesse caso aqui, nós vamos observar, né, esse rim chama a atenção que é um órgão fixado em formaldeído, então ele perde um pouco daquela coloração um pouco mais vinhosa que a gente espera, né? Existem alguns pontos de retração em sua superfície, mas o que chama a atenção aqui, né, o que nós vamos destacar nessa aula, é que existe aqui uma pequena região, um processo mais localizado, onde toda a área central tem um aspecto mais claro, e como se eu tivesse feito um contorno mais escurecido, separando essa área central, que seria a área de lesão, de todo o parênquima do órgão. Aqui a gente está diante de um exemplo de necrose isquêmica, que é uma necrose provocada pela interrupção do fluxo sanguíneo, que eu posso dar o nome também de infarto. No rim, como é um órgão de circulação terminal, ao cessar o fornecimento de sangue aqui para essa região, eu não tenho outra fonte de irrigação, não tenho outros vasos sanguíneos que tenham a atribuição, né, de normalmente irrigar essa área. Então, interrompendo o fluxo sanguíneo, o que eu vou ver é que a área que morre adquire esse aspecto branco, isquêmico, por isso eu posso chamar de infarto branco. Isso é comum nos órgãos que têm circulação terminal. Na microscopia, o que nós vamos observar é nessa imagem aqui, ó, toda essa área que representa a área, né, que corresponde a um tecido com mais próximo à normalidade, e toda essa área que eu posso até marcar para vocês, olha, que vai daqui até o final, representa uma área, né, de infarto branco, né, também chamado de, posso também chamar de necrose isquêmica. Observem que essa área que eu vejo aqui, bem rósea, corresponde àquela área central que eu vi lá na macroscopia. Então, se eu volto aqui, olha, essa área clara tem um halo em volta, então essa área clara seria essa área mais avermelhada que eu vejo aqui. Esse ponto de maior coloração representaria aqui para mim o halo, que separa a área alterada da área normal. Observe que esse aspecto róseo se deve porque a falta de irrigação leva essas células ao processo de morte celular, e durante o processo de morte, que é um processo, né, onde a gente classifica dentro de processos patológicos como alteração de núcleo, a gente tem também alteração do citoplasma. O citoplasma, ele fica, se eu observar, olha, no aumento maior, eu vou ver um citoplasma de coloração mais avermelhada. Essa coloração avermelhada, ela se deve porque a destruição celular aqui acaba levando à proteólise, à quebra de proteínas citoplasmáticas. Essas proteínas que têm esse estado de degradação, elas acabam tendo uma maior afinidade por corante, pelo corante citoplasmático, que é a usina, que é o que dá a coloração avermelhada aí, numa preparação de hematoxilina e usina. Por isso aí, então, eu teria uma maior afinidade desse corante por essas áreas de proteólise, né? E aí um aspecto mais avermelhado. Chama atenção, e aqui a gente vê um pouco com maior nitidez, né? Nesse corte de rim, a gente consegue observar aqui também o órgão, aqui seria representando a minha área normal, e essa área aqui, ó, que tem até um aspecto mais triangular, representa a minha área de infarto branco. Então, vamos começar analisando aqui, comparando essas regiões. Vou começar aqui na porção mais externa. Nessa porção externa, eu consigo ver os constituintes, né, do rim. Então, eu vejo aqui os glomérulos, eu vejo os túbulos logo à periferia, e observem que esses túbulos, né, aqui a gente, vamos pegar uma área aqui, esse é o meu maior aumento, eu
consegue ver a imagem nuclear desses túbulos. Então, vejo os núcleos um pouco hipercorados, mais do que o habitual, mas aqui eu consigo ver uma coloração, né, mais preservada. Observem aqui, ó, a célula do túbulo, né, o túbulo, por causa de uma área de periferia de isquemia, então já tem um certo grau de alteração aqui, eu já não tenho uma luz desses túbulos um pouco disforme, então eu posso ter algum nível de lesão, mas aqui, ó, eu consigo ver, observem nesse ponto, olha, os núcleos de coloração habitual e as células, né, com a luz preservada. Então, isso seria o mais próximo, né, do normal. Se eu vou reduzindo novamente, né, a minha imagem, e eu vou comparar agora com a área de lesão. Seria essa área aqui, mais avermelhada. Aqui, o que me chama, né, a atenção, então vamos colocar, primeiro, é o aspecto muito avermelhado dessas células, uma perda de nitidez do revestimento tubular, então, como se essas células estivessem se degradando aqui e ocluindo até a própria luz. Os núcleos têm um aspecto mais hipercorado e são menores. Esse aspecto hipercorado e essa redução do tamanho nuclear, eu posso dar o nome de picnose. Em alguns pontos, fica claro que além de picnose, como eu vejo aqui, o núcleo ele vai desaparecendo. Observem que aqui ele já está se apagando e tem algumas áreas que eu não vejo mais a imagem nuclear, que é a chamada cariólise, lise total do material nuclear, e ele desaparece. Como eu disse para vocês, o citoplasma também sofre, ele é degradado, sofre proteólise, então perde aí o contorno habitual do túbulo, a luz tem esse aspecto de restos celulares no interior, e com aspecto hipercorado, devido à maior afinidade pela eosina. Então, essa seria a característica aqui dessa área de necrose. E ao redor, eu tenho a reação do organismo frente a essa área que teve a lesão, que é o que caracteriza o meu chamado halo hiperêmico hemorrágico inflamatório. Então, na área de transição entre a área de necrose e a área mais preservada, eu vejo um intenso infiltrado inflamatório. Então, todas essas células aqui, que eu observo com o núcleo de coloração mais arroxeada, algumas eu consigo identificar a lobulação desses núcleos, são um infiltrado inflamatório intenso, que representa uma forma do meu organismo reagir a essa área que foi lesada. Eu posso tentar observar também alguns pontos de hiperemia. Então, aqui eu vejo um vaso sanguíneo que teve um corte na transversal, e aqui eu vejo que esse vaso está repleto tanto de células inflamatórias como também de hemácias. Normalmente, num vaso, né, condições normais, eu não vejo essa grande quantidade aí de sangue no interior vascular. Por isso eu dou o nome disso desse processo de hiperemia. E aqui eu vejo que vai se tendo uma perda de contornos, de limites, com uma grande quantidade de inflamação, né? O infiltrado abundante, as áreas de hemorragia acabam não sendo tão evidentes aqui no corte. Então, nesse aumento que eu consigo colocar para vocês, não consigo discernir e colocar de forma bem evidente, mas fica bem evidente aqui os pontos, olha, talvez aqui, né, aqui talvez um pouco de hemácia extravasada, mas acaba me confundindo um pouco em relação à própria destruição dos túbulos. Então, fica evidente o infiltrado inflamatório, né, é um halo hiperêmico, hemorrágico e inflamatório. Então, a hiperemia aqui bem nítida, com esse aumento do fluxo sanguíneo dentro do vaso, e aqui o infiltrado inflamatório em grande quantidade, caracterizando aí, né, uma necrose isquêmica ou coagulativa. A gente pode dar essa lâmina aí como um exemplo de processo patológico lá da aula de necrose, e à medida que a gente foi evoluindo no curso, a gente viu que essas áreas de isquemia,
né, interrupção do fluxo sanguíneo no indivíduo vivo, né, podem levar ao que a gente chama de infarto, né, nesse caso, um infarto branco.